Existe uma filmagem, inclusive eu tenho esse, eu vou te mostrar, do pessoal que estava filmando a pedra do cruzeiro, e de repente uma nave filmada passa sobre a pedra do cruzeiro, e ele filma essa nave, até que ela joga um raio de luz, a câmera para, e ele fica, o que aconteceu com a minha câmera? E a gente vê exatamente no horário que eu vou passar esse filme para você, que a luz é lançada e a câmera, depois ele baixa a câmera assim e não entende por quê. A gente sabe que nessa região aqui tinha muito índios, né? Sim, sim. Muito índio. Tem vestígios arqueológicos, assim, pinturas rupestres, petroglifo, algum vestígio dessas civilizações? Com certeza. Tem. Nós temos em Quixeramobim, na Pedra do Letreiro, é uma das poucas que existem no Brasil, inscrições em alto relevo. Lá você vai ver, nessas inscrições, eu vou até buscar, a gente pode até olhar a Pedra do Letreiro, você vai ver inscrições com formato de nave. É impressionante, tá? Nesse letreiro, então, seria uma pedra toda desenhada em alto relevo. Tem naves ali? Tem círculos, com cortes, tem triângulos, tem umas estruturas bastante curiosas, interessantes. Então, em alto relevo, tá? Não é comum, digamos assim, índios terem feito assim, na pedra, no granito, tá? Inscrições com alto relevo. Mas aqui nós temos isso. Olha, uma das coisas que também eu observo aqui dentro de Quixadá, e por sinal eu descobri isso através de conversas com várias pessoas, nós temos montanhas que eu te falei que chegam a 700, 800 metros de altura, e isso, picos que sobem, tá? Existe um pico muito inatingível, tá? Onde você faz uma caminhada de 5 horas numa floresta e muito subida, que me falaram que em 1960 um grupo de americanos e japoneses vieram estudar o que é que acontecia nesse pico. E lá, eles, através de satélite, descobriram que tinha uma civilização que vivia em cima dessa montanha. Não é comum um índio morar em cima de uma montanha. Não é comum. Ele precisa de água. Ele precisa de água, ele precisa de caçar, ele precisa... E essa comunidade viveu a 800 metros num pico. Sem água, sem nada. Eu fiquei tão apaixonado por essa história que já é a 5ª vez que eu subo lá. Ah, você foi até lá? 5 vezes. E acha vestígios dessa... Em cima, no pico, você pisa por cima de várias cerâmicas indígenas. Mas nem uma nem duas não, você encontra várias. Nunca foi feita escavação, a não ser pelos americanos e japoneses que levaram muitos segredos de lá, tá? E até hoje, eu não vi nenhum estudo. Eu já levei um professor da universidade, tá? Que é um professor que estuda a parte arqueológica de como eram os povos dessa região. E ele também não consegue explicar por que uma comunidade ficou tanto tempo isolada em cima, no ponto mais alto de um morro, que hoje, com todas as facilidades, você leva 5 horas para chegar lá. Então é fantástico e isso está aqui em Quixadá. Fora isso, eu queria perguntar para você assim, você que conhece a região e tal, existem cavernas aqui na região? Porque esse maciço montanhoso a gente fica imaginando, será que não tem alguma coisa por baixo? E essa incidência insistente, né, do fenômeno, será que não poderia ter alguma coisa de repente no subterrâneo? Por isso que tem essa alta incidência? Olha só, quando você chega em Quixadá, você vai observar nas pedras que ela é uma pedra, digamos assim, compacta. Ela é, digamos assim, como se fosse o magma no começo das eras terrestres, do resfriamento da Terra. Então você vai ver muita pedra aqui com formato de rio. Então é uma região muito cristalina, tá? De montanhas que eram altíssimas aqui no passado. Então há sim cavernas aqui, mas são cavernas de fendas. Não são cavernas, digamos assim, de calcário ou cavernas que foram feitas por rios.
porque é muito, mas há uma coisa que a gente com certeza observa aqui, que é a parte mineral. Você tem um núcleo muito pesado nessas rochas, então com energia muito grande, tá? Você realmente sente o peso da Terra. É por isso que aqui, dos 20 recordes mundiais de asa deltas que foram batidos no mundo, 16 são em Quixadá, tá? Porque há uma absorção muito grande do calor do Sol e esse irradia de uma forma muito forte em termos de ar quente subindo. Então isso você deve identificar de qualquer lugar do mundo. Quando você deve observar a Terra, você vê que é um ponto aqui chamado Quixadá, está refletindo uma quantidade de energia absurda por causa das pedras. Eu acho que isso chamou a atenção de muitas energias que nós não identificamos. Almeida, quem você acha que são eles? Esses seres, esses objetos? Na sua percepção, o que são eles? Olha, se você procurar entender o que é a matemática, a física, os fenômenos, eles não são, digamos assim, completamente explicados. Tanto é que quando você traça um eixo, eu vou falar aqui um pouco de matemática, né, que básica, né? Se você tem 4, pega o eixo, por exemplo, você bota aqui x é igual a raiz de y, por exemplo, e o y é 4, a raiz de 4 é 2, tá? Então você traça um ponto. Mas se no lugar do 4 você bota menos 4, se você vai para o outro lado do eixo, então f de x é igual a raiz de y, esse menos 4 não se explica. Como é que você resolve? Onde está o ponto dentro desse gráfico? Esse ponto se chama raiz de menos 4 é 2i. O i é algum local que ninguém pode entender, mas ele existe. Então, onde estão esses seres? Esses seres estão do nosso lado. Esses seres são o I da matemática. Esse I é o que a gente explica aquilo que a gente não explica. Se você buscar, né, esses números, você não vai entender onde eles estão. Mas eles têm que estar lá para resolver problemas como raiz de menos 4. Então eu vejo muito isso naquilo que a gente esbarra dentro de uma coisa simples, tá? Onde a gente diz assim, pô, eles estão a milhões de anos-luz? Não. Eles talvez estejam a milhões de anos-luz para nós, mas eles estão exatamente em algum plano que é imperceptível para nós. Então, assim, na tua visão, seria seres de outras dimensões convivendo com a gente, em alguns momentos tem essa interação. A gente poderia tentar ir nessa linha, tá? Porque nós temos a vontade de dimensionar as coisas. Nós temos a vontade de dimensionar. Não, eles estão num plano, mas a gente não consegue entender qual é o sentido dessa observação e dessa convivência conosco. E por que eles fazem todas essas experiências conosco para talvez resolver um problema que eles estejam precisando. Ou então eles procuram, digamos assim, nos observar para nos educar para um caminho melhor. Essa é a minha visão. Almeida, a gente queria agradecer esse bate-papo aqui gostoso que nós tivemos, né? Onde foi bem esclarecedor algumas coisas aqui, que inclusive a gente está colhendo outros depoimentos, né? Já estamos percebendo que realmente Quixadá é um lugar diferente, né? Dentro do Brasil e do mundo, né? E talvez essa energia boa que a gente sente aqui faz com que essas pessoas venham buscar essa conexão como aconteceu com aquela americana. Então, mais uma vez aí, muito obrigado aí por nos atender. Sua pousada aqui é
muito legal. Eu recomendo aí para as pessoas que quiserem vir aqui a Quixadá, venha conhecer a pousada Pedra dos Ventos, porque vale a pena. Então, muito obrigado. Muito obrigado, muito bom, muito feliz, tá? E aqui nós estamos de braços abertos para receber todas as pessoas que queiram mergulhar nesse mundo, digamos assim, de conexões que a gente não conhece, mas que se conecta. Muito obrigado.